Olá pessoal, professor Diego Castro aqui. Eu quero bater um papo muito breve com vocês acerca dessa recente decisão do STF no julgamento do tema 1053 relativo à separação judicial. Eu tenho percebido que muita gente mais nova, óbvio, nem sequer conhece o Instituto da Separação Judicial e o STJ fez uma decisão relevante, proferiu essa relevante decisão no julgamento do tema 1053 e eu quero bater um papo muito breve com vocês. Fiquem comigo, eu prometo que vai ser legal. E eu vou começar agora. Eu preciso, antes de falar sobre o que o STF decidiu, eu preciso responder para vocês o que é separação judicial. A separação judicial, pessoal, e a gente começa por essa pergunta, ela nada mais é do que um instituto que existia no nosso direito, existia, vocês vão entender por quê, e que servia como um requisito prévio para a obtenção do divórcio. Ou seja, o divórcio ele não era tão fácil. Se hoje as pessoas estão acostumadas a se divorciar sem maiores dificuldades, a verificar o divórcio sem maiores dificuldades, antes não funcionava assim. O divórcio, na verdade, ele não é tão antigo no nosso ordenamento jurídico. Isso que a gente conhece como divórcio existe apenas, e fiquem assustados com isso, desde 1977, com a Lei 6.515, que é a Lei do Divórcio. Antes desse momento, o casamento ele era indissolúvel. Existia o desquite, mas que não colocava fim ao casamento. O desquite ele colocava apenas fim à convivência conjugal, mas as partes continuavam casadas. O casamento antes de 77, ele por influência religiosa na nossa legislação, ele somente era possível de extinção por meio das ações de nulidade e de anulação do casamento. Somente em 77 surge o divórcio. Mas percebam que para surgir o divórcio, no Congresso teve que haver um acordo entre as bancadas divorcista e antidivorcista. A bancada antidivorcista capitaneada pelos congressistas de viés religioso. E o que aconteceu? Aquela figura do antigo desquite, ela foi convertida para o nome de separação judicial e para o sujeito, para o casal, obter o divórcio lá depois de um certo procedimento, ele tinha antes que se separar judicialmente. E a separação judicial era um instituto muito sofrido, porque a separação judicial ela pressupunha apontar os dedos. Você tinha que provar culpa. Então o fim da família ele era muito sofrido, porque já havia o sofrimento pessoal oriundo da falência da instituição familiar e ainda havia toda uma exposição judicial do que levou ao fim daquela família. Ou seja, para que o casal conseguisse se divorciar, havia necessidade de antes colocar fim à sociedade conjugal pela separação judicial para depois de um lapso temporal alcançar o divórcio. Ponto. Só que isso foi ficando ultrapassado. A nossa sociedade foi avançando. E só uma observação. Nesse momento, em 77, para que o divórcio pudesse ser introduzido no nosso ordenamento jurídico, a lei do divórcio, que é a Lei 6.515, ela foi acompanhada de uma emenda constitucional à então Constituição de 1969, que passou a permitir também o divórcio após prévia separação judicial. E a Constituição de 1988 incorporou em sua redação originária a chamada separação judicial. Então, primeira resposta, o que era separação judicial? Era um instituto considerado como requisito prévio para a obtenção do divórcio. Era um instituto que colocava fim à sociedade conjugal, à convivência conjugal entre marido e mulher, interrompia os efeitos do casamento, mas não botava fim ao vínculo matrimonial. O fim do vínculo matrimonial acontecia pelo divórcio. E aí o que acontece? Essa separação judicial foi ficando, até que a nossa sociedade evoluiu tanto que percebeu-se, o Estado percebeu, que não justifica pegar duas pessoas que já estão sofrendo pelo fim da entidade familiar e submetê-la a um duplo processo. Um processo de separação judicial, um processo para converter essa separação judicial em divórcio. E então entrou em campo a Emenda Constitucional 66 de 2010.
Essa emenda ela trouxe uma inovação constitucional importantíssima no direito de família, que ela retirou o fundamento constitucional da separação judicial. Eu faço questão de mostrar para vocês essa emenda. Ela alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, que era onde a separação judicial encontrava o seu fundamento. Esse dispositivo, ele dizia em síntese que o casamento civil podia ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano ou separação de fato por mais de 2 anos. A emenda constitucional eliminou qualquer menção à separação judicial. Eu vou jogar na tela para vocês, para que todos possam ver. Já deixei aqui prontinho. Olha que interessante. Vejam comigo. O artigo 226, parágrafo 6º, antes da emenda constitucional, isso aqui da Constituição, pessoal, óbvio, tinha a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, vejam comigo que a separação judicial encontrava o seu fundamento na Constituição de 1988. O que a emenda fez? A emenda 66, ela fez isso aqui, ó. Ela simplesmente eliminou a menção que era feita à separação judicial na Constituição. Então a redação ficou: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Mas a gente tem um problema para tratar. Voltem aqui para a gente bater papo, que é o seguinte. Quando o Constituinte faz essa alteração na Constituição, ele só faz isso. Ele não mexeu no Código Civil de 2002, que trata da separação judicial. Ele não mexeu no então vigente Código de Processo Civil de 1973. E mais, ele ainda menciona a separação judicial no Código de Processo Civil de 2015, aprovado depois dessa emenda constitucional. Então vejam bem, o que o Constituinte fez foi, ele tirou o fundamento constitucional da separação judicial, mas não falou mais nada. Ela continua prevista. Se você pegar o seu Código Civil, artigos 1571 em diante, ele trata da separação judicial como se nada tivesse acontecido. O CPC de 2015 trata da separação judicial. Ele menciona, na verdade não trata especificamente, mas menciona diversas vezes a separação judicial. Isso já em 2010 causou uma certa polêmica, porque algumas pessoas defendiam a seguinte tese: olha, a separação judicial continua existindo. Ela só não é mais um requisito prévio para o divórcio. Outros diziam assim: não, ela continua lá no Código Civil, então ela continua sendo um requisito prévio para a obtenção do divórcio. Outros pensavam: mas essa alteração constitucional só vai ter validade depois de regulamentada pela lei. Enfim, surgiram vários pensamentos. Majoritariamente, e o que começou a vigorar foi de que a separação judicial ela deixa de ser um requisito prévio para a obtenção do divórcio. Isso antes dessa decisão do STF, e que acabou sendo confirmado por ela. Então, desde 2010, o que acontece? Se a pessoa quer divorciar, ela pode. Mas como a separação judicial não foi efetivamente eliminada do Código Civil nem do CPC, ainda pairavam dúvidas sobre a situação jurídica dela. Existe? Não existe? O fato de ter perdido seu fundamento constitucional retirou a separação judicial do ordenamento jurídico? E aí? Como é que funciona? Então, o que tem sido feito desde então? As pessoas podem se divorciar, porque é o entendimento majoritário, sem que haja o requisito prévio da separação judicial. Majoritariamente, então, até a decisão do STF, considerou-se que o divórcio não tem mais requisitos prévios. Você casou num dia, você pode separar no outro dia. Você pode divorciar no outro dia, sem qualquer necessidade de separação judicial. Entretanto, ainda ficou aquele instituto da separação judicial, até que chega ao STF, o tema 1053, que traz duas questões jurídicas muito importantes que eu vou jogar na tela, que é basicamente o que a doutrina sempre se perguntou. As dúvidas eu já mencionei, falei do CPC. E o tema 1053 ele trouxe duas questões jurídicas. Após a emenda constitucional, o casal que quiser se divorciar precisa antes ficar separado por algum período? Segunda questão jurídica. Com a nova redação,
Continua a ser possível que o casal se separe judicialmente? E esses foram os temas enfrentados pelo STF. E as respostas, elas são, eu vou ser bem franco, como professor de Direito de Família já há 15 anos quase, elas são, a resposta é mais do que esperada. O que o STF disse foi que, basicamente, por unanimidade, tá? Não houve a publicação ainda, eu estou muito recente, a decisão foi ontem, dia 8 de novembro, eu estou gravando dia 9 de novembro de 2023, e o STF basicamente disse 3 coisas, que já eram majoritárias. A separação judicial, ela deixa de ser um requisito prévio para a obtenção do divórcio. Então, se você está casado, basta para divorciar que você queira. Não existe tempo, não existe requisito, não existem requisitos prévios para a obtenção do divórcio. Isso foi a primeira questão jurídica decidida. A segunda foi: a separação judicial perde seu fundamento constitucional e deixa de existir como um instituto autônomo. Então, se o sujeito quiser separar judicialmente, ele não pode mais. Porque como a separação judicial perde seu fundamento constitucional, ela deixa de existir como um instituto autônomo. E aí tem uma terceira questão. Porque muitas pessoas, elas ainda são separadas judicialmente. A gente que antes da emenda de 2010 foi lá, separou judicialmente, porque você precisava separar para converter em divórcio depois. Mas muita gente se separou e esqueceu de converter em divórcio. Isso acontecia. Tá sem dinheiro para pagar advogado. Esqueceu, não faz diferença, o antigo cônjuge morreu. O STF decidiu que as pessoas que somente se separaram e não se divorciaram, como havia fundamento para a separação judicial naquela época, considera-se um ato jurídico perfeito, portanto, essas pessoas mantêm a condição de separadas judicialmente. Diga, se quiser casar de novo, aí precisa ajuizar uma ação de divórcio. Então o STF ele trouxe essas 3 decisões e fixou a tese. Eu vou trazer na tela a tese que o STF fixou, que ficou decidido que, vou colocar na tela para vocês, ficou decidido que, após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio e nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Então, o que o STF fez, na verdade, foi nada mais do que confirmar o que majoritariamente já vinha sendo adotado nos tribunais brasileiros. Então, eu queria bater esse papo com vocês, falar sobre essa separação judicial, a tendência disso. Por que tudo isso, Diego? Porque a Emenda Constitucional 66, lá de 2010, que tirou a separação judicial do ordenamento, ela quis facilitar a sua vida. Muitos lá naquela época disseram: mas vai facilitar muito o divórcio, essa proposta de emenda constitucional vai destruir as famílias. Não! Na verdade, quando você permite que o sujeito se divorcie, você está permitindo que ele busque o amor da vida dele, que ele constitua uma família efetivamente feliz. Então, por hoje é só. Tamo junto. Um grande abraço, viu, pessoal? É nóis!